Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui, professor da Vessálios. Vamos falar sobre a nossa aula hoje de estudo miccional, ou estudo fluxo-pressão, como queiram, tá bom? Vem comigo que é uma aula que a gente finaliza todo esse ciclo de estudo urodinâmico. Depois a gente vai trabalhar só com exercícios, tá bom? Vamos lá. Então, estudo miccional hoje, aula 6, ou estudo fluxo-pressão, como preferirem alguns autores. Vamos lá, vamos a ela. O que é o estudo miccional, ou também chamado de fluxo-pressão? É a avaliação do fluxo urinário associado à avaliação de pressões vesical e abdominal e, obviamente, a detrussora, que é a subtração de uma pela outra. Ou seja, a gente vai avaliar a fase do esvaziamento vesical. Na aula passada eu já mostrei algumas coisinhas que a gente avalia ali, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas a gente vai avaliar principalmente se há a obstrução infravesical, ou seja, abaixo da bexiga, a contratilidade detrussora e a eficiência da bexiga, ou seja, quanto tinha do quanto esvaziou. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês com detalhes aqui. Então, o que a gente vai ver aqui? Deixa eu voltar aqui, tirar um pouquinho meu rosto aqui da frente para facilitar. A gente ali, na plenitude vesical, lembra? A gente fez estometria, teve a plenitude vesical, capacidade estométrica máxima. Aí há aquele alerta do enchimento máximo lá no exame, a gente vai lá e marca, né? A marcação a partir daquele software, e aí vai acontecer a micção espontânea. E a partir dali, na coleta do coletor ali, no coletor de urina, a gente vê ali o gráfico de enchimento como qualquer outro gráfico. A gente faz a avaliação do fluxo e vê a avaliação das concomitantes das pressões vesical, abdominal e detrussora durante essa fase de micção. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então aqui, ó, vamos voltar àquele exame que a gente viu na aula passada, tá bom? O mesmo exame. 2014, 5 de 9 de 2014. O que a gente tem aqui? Fez toda a fase de enchimento, eu não vou repetir, mas tem tudo aqui. E aqui, ó, capacidade estométrica máxima, ou seja, está no máximo. E aqui o paciente urinou. Tem uma contraçãozinha aqui na bexiga, ó, a gente viu no sensor de fluxo vesical. E aqui a gente vê que tem um fluxo abdominal, uma contração voluntária. Aí a gente olha o de baixo. Tem um aumento aqui da contração detrussora. Ele saiu aqui do zero e subiu. O que isso me indica já de cara? A gente vai que teve o contração. A bexiga contraiu e o abdômen contraiu. Aí eu vou lá em cima na pressão vesical. Essa curva, ela se parece com qual? Ela tem um pico muito parecido com a pressão abdominal, ou seja, a pressão voluntária. O paciente teve que fazer força abdominal para chegar a essa contratilidade vesical. Então, ele urina mediante a mistura da contratilidade detrussora, porque também subiu, com a pressão abdominal, mas ele precisa de ter uma pressão abdominal adequada para poder chegar na contração vesical máxima. Então pode ser que esse detrussor seja insuficiente. Entenderam agora como é que funciona o raciocínio? Digamos, por exemplo, que nesse gráfico eu não tinha nada de pressão abdominal, tinha só uma pressão detrussora e era exatamente igual à pressão vesical. Então, ou seja, a pressão na bexiga era exatamente igual à pressão detrussora. Foi o detrussor que contraiu, urinou, normal, pronto, fluxo. Pronto, a gente vai fazer a avaliação do fluxo. Mas aqui nesse caso não. Nesse caso eu tenho sim uma contração detrussora, mas tenho uma contração abdominal importante que faz com que a gente tenha aquela curva de pressão vesical. Ou seja, dentro da bexiga, para que ela urine, eu tenho que ter a pressão detrussora, que é o roxo, mas tem que ter a pressão abdominal também. Compreenderam isso? A gente tem que olhar os três gráficos. Eu não olhei o fluxo ainda, hein? Não olhei o fluxo ainda. E aí, fez a pressão de fluxo. Da mesma maneira, olha aqui, aquela sinalizado, né? Ou literalmente, né? De dois sentidos, faz a sinalização. O sinal aqui e tem a curva em mais ou menos em cima. Então ele começa, tem o fluxo máximo e depois volta. Veja que nessa aqui, ele tem aqui, começou a subir, ó,
associado aqui à pressão abdominal, depois tem um fluxo maior, ou seja, tem um fluxo pequenininho, depois um maiorzinho, que é quando coincide com a pressão detrusora. O que aconteceu aqui? Veja bem, estou analisando apenas o gráfico até o momento, não tem nenhum, veja que eu não coloquei nenhum outro elemento aqui para a gente fazer a avaliação, tá? Estou só avaliando aqui no gráfico direto. O paciente veio, encheu a bexiga em torno de 200 ml, não conseguiu segurar muito, já teve urgência. Opa, capacidade um pouquinho menor. Mas a gente fez o cálculo de complacência aqui, complacência está normal, ou seja, a elasticidade está normal, isso na aula passada. Você pode ver lá o cálculo, acima de 110. Pois bem, aí aqui no fluxo eu tenho uma subidinha aqui, que coincide com a pressão abdominal. Então tem uma subidinha aqui. Na hora do fluxo máximo, o que eu tenho aqui no fluxo máximo? Eu tenho uma contração do detrussor, mas ainda tenho uma contração abdominal, ou seja, eu tenho a contração voluntária e a contração do próprio detrussor. E aí eu tenho a pressão do fluxo máximo, ou seja, para ele atingir o fluxo máximo, ele tem que usar a força abdominal na chegada do fluxo máximo. O que significa que provavelmente essa contração detrussora ela é insuficiente para ele atingir, para que essa pessoa atinja o fluxo máximo. Entenderam isso? Contraiu aqui o detrussor, sim. Mas para atingir o fluxo máximo, eu ainda tenho que ter uma força abdominal aqui que começou lá atrás. Então, é provável, a gente vai ver os nomogramas, os gráficos, que esse paciente tenha uma hipocontratilidade. É possível. Agora, uma coisa chama atenção. Obviamente, não está aqui os elementos que a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente, os cálculos do software. Mas vamos olhar aqui o gráfico. O em azul é o volume. O volume está aqui. Aonde? Acima de 200, acima de 300. Então, 300 e pouco. A infusão foi de 200 ml. Então, nessa capacidade máxima, ele urinou mais do que foi infundido. Então, provavelmente não tem nenhum resíduo. Ok? Combinado? É basicamente isso. Vamos lá? Vamos ver o próximo slide aqui. Então, o estudo miccional é só isso aqui, como a gente falou, né? Eu já fiz aquela análise toda. Estudo miccional. Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente. Opa, não. Rosto. Então, o estudo miccional é esse pedacinho aqui. Já fiz basicamente análise através do gráfico. Vamos aqui ver os elementos. Agora sim a gente vê os elementos calculados que a gente tem. Olha a diferença que a gente tem de um fluxo normal livre. Eu tenho aqui o fluxo máximo 18. Vamos lá? Então, o fluxo máximo 18. A literatura fala entre 11 e 15. Então, tá normal. Mas vamos olhar aqui as pressões que a gente tem. Pressão vesical na capacidade citométrica máxima 11, pressão abdominal 8 e detrussora 3. Tudo bem, tudo ali. Na hora que ele não começou a mixar, a urinar. Na hora que ele começa a urinar, vamos lá. Pressão vesical de 38, a pressão abdominal 28 e a pressão detrussora em 9. Ou seja, quando faz a abertura do esfíncter, que é isso que reflete a pressão de abertura, eu tenho uma pressão abdominal maior que a pressão detrussora. Ou seja, para iniciar a micção, eu preciso ter uma força abdominal. Ou seja, ele tem que fazer uma força voluntária para que comece a ter a micção. E por isso pode ser o fruto, lá a gente não sabe os dados clínicos, que fazem com que ele tenha a partir dos sintomas dele. Mas eu sei que para ele começar a miccionar, ele tem que fazer uma contração voluntária. Veja já o que a gente já analisou ali. E aqui, ó, na hora da micção máxima, ou no fluxo máximo, que é o 18, eu tenho uma pressão vesical de 31, e agora sim, uma pressão na micção máxima, perdão, no fluxo máximo a gente já vai chegar lá. Na micção máxima, ou seja, no maior volume, eu tenho uma pressão detrussora de 24 e uma pressão abdominal de 7, com a pressão vesical de 30. Veja que a pressão vesical se mantém, né? Ele começa e mantém ali mais ou menos o fluxo, que é o que a gente viu ali no gráfico. No fluxo máximo, ou seja, quando ele está com 18, eu tenho, e foi aquilo que a gente fez de análise, olha, aqui está refletido nos números. Uma pressão vesical de 30, né? 30 deve ser um pouquinho a mais, porque aquele deu 16 mais 15, 31. E a gente tem uma pressão abdominal de 15 e uma pressão detrussora de 16. Ou seja, para atingir o fluxo máximo, reflete o que a gente viu no gráfico.
que eu falei na hora do gráfico, se eu vou ter que voltar alguns minutinhos aqui. Para ele atingir o fluxo máximo, que é acima de 15, a gente já tinha falado sobre isso, ele precisa da pressão detrusora e de complementação da pressão abdominal. Pode ser que ele tenha uma pressão detrusora baixa para poder atingir, né? Ou seja, ele pode ter uma hipocontratilidade, o detrusor contrai pouco, ele tem que complementar com uma pressão abdominal. E o volume urinário é mais ou menos o que a gente viu visualmente no gráfico, 337 ml, ou seja, não fica nenhum resíduo. Ele esvazia sim a bexiga toda, essa pessoa, ele ou ela, né? Esvazia a bexiga toda, mas precisa de contração abdominal para que esvazie tudo. Ou seja, é provável que tenha uma hipocontratilidade. Aí os nomogramas ajudam a gente para fazer essa avaliação, tá bom? Então ele tem aqui, ó, no fluxo máximo, o que a gente tem aqui? Pressão vesical de 30, abdominal de 15 e detrusora de 16. Para esvaziar a bexiga toda, precisa da contração para atingir o fluxo máximo, ele precisa da contração abdominal. Então é provavelmente assim. Urodinamicamente, ele deve ter uma hipocontratilidade vesical. Aí a bexiga dele é bem eficiente, a micção deste paciente é eficiente, porque ele esvazia tudo que você infundiu. Então ele esvazia a bexiga inteira, fica sem resíduo. Então a eficiência é de 100%. Mas a contratilidade dele não necessariamente o é, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Contratilidade detrusora, fluxo miccional e eficiência miccional. Deixa eu tirar meu rosto aqui de novo. Espera aí. Agora sim. Você está vendo aqui os três elementos: contratilidade detrusora, fluxo miccional e a eficiência. Vamos lá. O fluxo máximo a gente já viu, né? Tá bom? A contratilidade a gente viu e a eficiência a gente viu também. Ele esvaziou tudo. Não ficou resíduo. Então, eficiência 100%. Fluxo miccional 18, mas a contratilidade dele não está muito boa. E com esses três elementos, eu faço a avaliação miccional. A princípio, ele tem uma contratilidade detrusora um pouquinho baixa, né? Então vamos lá. Vamos aos índices que a gente tem aqui. Agora eu vou tirar o meu rosto mesmo. Índices que a gente tem aqui. Os três índices que a gente faz a avaliação. Índice de contratilidade detrusora, o índice de obstrução intravesical, que foi chamado há um tempo atrás de número de Abrams-Griffith. Abrams e Griffith são dois autores que trabalharam muito sobre isso. E o índice de eficiência vesical. São os três índices que a gente faz essa avaliação. Então veja que a gente vê a contratilidade, o fluxo e a eficiência. Vamos lá. Vamos dar a sequência. Índice e o seu significado. Índice de contratilidade detrusora. Uma contratilidade, um índice abaixo de 100 é uma contratilidade fraca. Entre 100 e 150 normal e acima de 150 é uma contratilidade forte. Tá bom? Índice de obstrução infravesical. Abaixo de 20, não obstruído. Entre 20 e 40, dúvida. E acima de 40, obstruído. Veja que nem tudo é perfeito, né? Tá bom? E o índice de eficiência é um pelo outro. Então, a princípio, não há um número normal exato, é uma porcentagem. Então, ele vazia 60%, 80%, 90%. Nesse caso, ele urinou tudo, então é 100%. Então, os nomogramas, como eu falei já em outros vídeos, ele nada mais é que uma representação gráfica de um modelo prognóstico estatístico. Apenas isso. E o que mais a gente consegue utilizar é esse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui, que todo mundo já viu quando estudou pediatria. E a gente tem uma probabilidade de um evento clínico, recorrência, assim vai. Então, o que eu tenho aqui? Comprimento por estatura e idade. Os percentis que a gente sabe. Então, tem aqui nascimento, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aqui a altura. E aqui os percentis que a gente está acostumado a fazer quando a gente viu pediatria. Então, a gente vai aqui e marca, e ele vai mostrar aqui o percentil que se tem. E isso aqui é um nomograma. Tá bom? Então, aqui é um nomograma de contratilidade. Só para fazer a contratilidade detrusora. Então, eu tenho aqui, ó, 150, forte, tá bom? E aqui o fluxo. Então, eu tenho o índice de contratilidade associado ao fluxo. Basicamente é isso. E aqui eu jogo no nomograma. Então, eu tenho contratilidade forte. Qual foi o fluxo máximo? Vamos jogar naquele ali só para a gente ver. Não, vamos jogar aqui numa hipótese. Aquele lá, acho que eu não sei se está calculado aqui, porque o software eu não sei se estava atualizado. Mas vamos jogar aqui.
Paciente que tem um índice de contratilidade em torno de 100, com o fluxo aqui mais ou menos 25 no meio, né? 12,5, mais ou menos no meio aqui, tá normal. Normal. Entre 100 e 150, ó. 100 com o fluxo aqui. Se ele tiver entre 100 e 150, vou botar 125 aqui. Com o fluxo de 15, mais ou menos aqui. Uma contratilidade forte, com o fluxo normal, ele está desobstruído. Entenderam como é que calcula o namograma? Bem parecido com aquele de percentil que a gente utiliza. E aqui, o índice de obstrução infravesical. Como eu falei, 20 e 40, a mesma coisa associado ao fluxo. Vamos fazer aqui, fluxo de 25. Vamos colocar 12,5 na metade. Então ele tem um índice acima de, digamos que ele tem um índice de 40, então a lista é aqui, mais ou menos na metade do fluxo. Ó, ele está entre dúvida e não obstruído. E é assim que trabalha-se o namograma. Tá bom? Basicamente assim. Agora, se ele tiver um fluxo de 25 com um índice bem alto, ó, tá? Ele vai estar obstruído assim mesmo, mesmo com fluxo alto. Por quê? Porque ele tem um índice de obstrução. Agora, ele tem um índice de obstrução bem baixo, mesmo com fluxo mais baixo, ele vai estar como não obstruído e provavelmente ele tem uma hipocontratilidade. E assim a gente vai fazendo as interpretações do estudo fluxo-pressão, tá bom? Então a junção desses dois é esse que é feito por zonas, que ele acaba funcionando melhor. A gente junta a contratilidade, tá bom? Com o fluxo, junta os dois, a gente fica aqui por essas 9 zonas aqui do paciente. A gente tem uma noção se ele está obstruído ou não e se ele tem uma contratilidade boa ou não. Esses gráficos todos juntos parecem complexos, mas não são. É basicamente o que a gente faz no namograma. Ele vai juntando ali, junta todos os índices que a gente tem dentro do exame urodinâmico, do estudo urodinâmico, e ele vai contemplar, vai ficar na resultante uma dessas zonas aqui e ajuda a gente a tomar decisão. O paciente tem uma contratilidade baixa, está obstruído, não está obstruído, a partir dali a gente tem condições de fazer a avaliação dele. Tá legal? Combinado? Veja que não é tão difícil, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, tá bom? Então aqui, ó, naquele primeiro exame, ó, aqui, ó, eu sei porque está aqui, ó, no fluxo máximo, pressão vesical, pressão abdominal, pressão detrusora, foi o que a gente falou. Abrams-Griffith. Fluxo de 18, um detrussor baixo, ele não está obstruído. Agora, o que não quer dizer que não tenha uma hipocontratilidade, mas eu posso dizer que não tem obstrução aqui. Tá vendo? Olha o número de Abrams-Griffith aqui, como ele calculava antigamente, né? Tá bom? E aqui, ó, de um outro caso, ó, que ficou em dúvida. Veja que ele já faz o gráfico todo aqui, ó. Tá vendo? Um fluxo em torno de 15, mas ele ficou na dúvida porque a contratilidade detussora não foi muito boa e assim vai. E assim funciona o nomograma, tá bom? É assim que funciona o nomograma, como a gente faz com o percentil. Vamos ver se tem outro aqui. Aqui, ó. Um outro aqui eu estou mostrando aqui, ó. Também com dúvida, ó. Ele tem um fluxo aqui em torno aqui, ó, que é 10, em torno de 15, né, como ele colocou aqui. E um detrussor que contrai aqui em cima, não está aqui, mas está aqui no fluxo máximo, tá vendo? Mas ele mostra todo o gráfico, ou seja, ele tem uma contratilidade razoável. Ficou na dúvida se ele tem obstrução ou não. Porque esse índice aqui, esse gráfico aqui, esse nomograma de Abrams-Griffith, é para partir do fluxo para saber se ele tem obstrução ou não pelo nomograma. E assim vai, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre os diagnósticos e associar eles à urodinâmica, tá bom? Na verdade eu vou fazer muitos gráficos, até voltar aqui para mostrar direto aqui para falar diretamente com vocês. A partir da próxima aula, tá, gente? O que eu vou fazer? Eu vou pegar vários exames e associar esses exames aos diagnósticos que a gente tem, tá bom? Eu estou separando tudo aqui para a gente poder dar uma olhada e aí a gente vai tirando dúvidas também. Como eu falei, a urodinâmica tem que olhar. Olha, faz o exame, e aí tem que estar descrito. Se você não fez o exame, se alguém fez e você está só olhando, o ideal é você ver toda a descrição do caso clínico, sinais e sintomas e do que aconteceu durante o exame. Então, durante o laudo, é muito importante que a gente consiga fazer isso bem descrito direitinho, tá bom? O que aconteceu, quais foram os problemas que a gente conseguiu no exame, ou não teve nenhum problema, tá legal?
que houve durante o exame, não houve, houve alguma queixa durante ali, alguma coisa a mais. Até o momento eu só fiz análise de gráfico, que é o que a maioria das vezes a gente recebe, né, gente? Então, para que a gente possa fazer. Mas, se você for confeccionar o exame, se você estiver executando o exame, não esqueça de colocar todos os detalhes, sinais, sintomas, todos os detalhes do que aconteceu durante o exame, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.